você tem suportado nos dias de pressão, aonde você precisa colocar sua fé em ação? Como você tem suportado os dias de influências, aonde a sua fé ela está exposta diante de uma sociedade que a ridiculariza? Pois bem, é nessa madrugada que eu venho trazendo estudos sobre a igreja de Pérgamos para a sua vida. Precisamos fazer uma introdução, um mergulho na palavra de Deus de ida sem volta. A palavra de Deus vai dizer que a escrita vai nascer na Mesopotâmia através dos hieroglifos, através das imagens. O homem vai passar a comunicar através de imagens em pedras. No Egito, através do papiro. E por toda a humanidade, até o século III após Cristo, nós vemos uma cidade da Ásia, na Grécia, a cidade de Pérgamo, aonde, na verdade, pela primeira vez, nós saímos do papiro e entramos no pergaminho. A cidade de Pérgamo é uma cidade, historicamente dizendo, influenciadora. Além de nós termos esse ponto positivo de avanço na escrita, nós vamos agora entender porque na palavra de Deus, no capítulo 12 de Apocalipse, vai falar que justamente nessa mesma cidade, todas as entidades da mitologia grega, elas tinham um templo. E era conhecido e se destacava nessa época um templo, gigantesco templo construído para Zeus, conhecido na palavra de Deus como o trono de Satanás. Interessante dizer que nessa mesma época havia cultos a Dionísio, havia cultos a Asclépio, um deus a qual, na mitologia grega, era uma serpente enrolada em um cetro, aonde até hoje nós vemos o símbolo da medicina. O culto às Asclépio, as pessoas ficavam no chão e as cobras, as víboras, circulavam sobre o corpo das pessoas. Se dizia a mitologia grega que haveria cura naquele local. A religiosidade nessa cidade de Pérgamo era grande. E essa igreja, ela resistiu por bastante tempo. Essa igreja suportou, dando prioridade à sua fé. Mas a palavra de Deus vai dizer que essa mesma igreja, com o tempo, começou a ceder a doutrinas conhecidas como a doutrina de Balaão, um homem que no passado deixou de lado os valores para viver dos preços. Ou seja, a igreja passou a viver a doutrina de Balaão, uma doutrina do que quem merecia era quem tinha para dar. Uma pessoa que chegava a ponto de ser conhecida como abençoada era que tinha recursos financeiros. Então a classe mais pobre, inferior, assim dizendo, financeiramente, sofria justamente naquela igreja por influência de doutrina mundana, uma diferença social muito grande. Além da doutrina de Balaão, ele sofria a doutrina dos nicolaítas, uma doutrina que eles eram induzidos a idolatrar e viver costumes mundanos dentro da igreja. As pessoas cultuavam a Deus como cultuava
os deuses da mitologia grega também. Interessante dizer que tudo isso chegou a um nível de superação do líder dessa igreja que foi morto. Porém, as suas ovelhas não conseguiram dar continuidade ao seu trabalho e venderam os seus valores por preço. Através da vida do apóstolo João, o nosso Deus, ele convidou o povo ao arrependimento, para que eles pudessem entender que a recompensa que Deus tinha para suas vidas necessitaria deles nascerem de novo. A recompensa sempre é incomparável com o que eles iriam largar. O que é o momento diante da eternidade? Um momento que poderia ser desfrutado por prazeres terrenos, agora era comparado a coisas eternas. Deus promete dar um maná escondido a essa igreja em troca do arrependimento. O maná que no passado era dia após dia sendo derramado ao povo de Israel para que não faltasse mantimento. E agora na sexta-feira, segunda, terça, quarta e quinta, era diariamente. Na sexta era enviada uma porção dupla, porque sábado era o dia do Senhor. E eles o guardavam. Só que esse mesmo maná dentro da arca não apodrecia. Mas fora da arca, o maná de um dia não poderia ser guardado para o outro dia. E agora o próprio Deus vai fazer uma promessa a essa igreja, em troca do arrependimento, derramar o maná escondido, para que ele viesse a desfrutar o melhor de Deus para a vida. A promessa não para por aí, porque Deus ainda promete um novo nome em uma pedra branca. Ou seja, toda vez que Deus trabalhava na vida de um homem, de uma mulher de Deus, as primeiras coisas que Deus fazia era mudar suas raízes, os seus nomes, porque o nome tem um significado muito grande para o judeu. Os nomes eram postos de acordo com as situações que as pessoas viviam. Por exemplo, Jerubbaal, que era um nome de Gideão, é trocado por Gideão quando Deus começa a fazer obra na vida dele. Porque Jerubbaal era em homenagem ao Deus Baal. Quem lembra de Misael, Azarias, Ananias e Daniel? Belsazar, que foi trocado por Mesaque, Sadraque, Abidnego e Daniel. Nomes totalmente babilônicos em homenagem ao Deus da Babilônia. Quem não lembra de Abrão para Abraão? O nome Abrão significava pai elevado. O nome Abraão, posto por Deus, era pai de muitas nações. Deus aumenta um A no nome Abraão para dizer que ele tinha para Abraão, era incomparável o que Abraão viveu. Quem lembra de Sarai, seu nome agora passaria a ser Sara. Em Abraão, Deus acrescenta o A e dá as nações. Em Sarai, Deus tira o I, diminui e coloca como a matriarca de toda a nação judaica. Quem lembra do nosso amado irmão Saulo, que significava elevado, agora Deus muda para Paulo, o pequeno. Ou seja,
Para estar diante de Deus, precisamos ser pequenos. A promessa foi feita para eles, em troca do arrependimento. E agora nós estamos diante de uma igreja que precisaria entrar no querer do Espírito Santo para que pudesse provar a eternidade. E agora eu faço uma pergunta a você que me ouve. Você da região dos Lagos que tem estudado conosco, os irmãos do Rio de Janeiro, da África do Sul, da capital Angola, país de Angola, capital Luanda. Um grande abraço, pastor. Qual é a posição que você tem se colocado diante do Eterno? Eu vou finalizar esse vídeo agradecendo a Deus pela vida do meu amado irmão Levita Marcelo, dizendo para você e como para todos os irmãos que têm nos acompanhado: quem é Jesus para você? Você tem cedido os valores cristãos diante de uma pressão? Medite que da igreja de Pérgamo você vai tirar uma grande lição. Deus abençoe, um beijo no seu coração, um grande abraço, seu amigo, a paz do Senhor.